Bom dia ao Gabriel e ao Sandro, que estão aqui acompanhando esse momento agora. Mais uma vez agradecer aí a presença e a assiduidade dos dois, né? Destacar aí a importância que vocês possam estar vendo esses vídeos, né, depois. E, enfim, se não verem esses vídeos, né, buscarem outros vídeos que falem sobre esses conteúdos, né? É importante que mais do que em outros momentos, essa situação de ensino remoto, ela nos exige também uma certa disciplina, né? E que a gente possa, então, cumprir com as nossas tarefas, nossas obrigações, sempre na medida do possível, tá? Eu abri um pouco mais de tempo aí para as últimas duas atividades, né? O fórum eu disponibilizei até o dia 13 e a atividade também da semana passada até o dia 10. Então, eu estendi um pouco o prazo aí, né, para quem ainda não concluiu, poder colocar isso em dia, tá, pessoal? Importante que vocês tenham uma compreensão que esse mês de julho a gente encerra tudo. Até 30 de julho nós teremos aí que ter concluído todas as atividades, tá? Não deixem acumular tanto para as últimas semanas, né? Porque senão vocês vão se sobrecarregar também, tá? Bom, então a gente está vendo aí nos nossos últimos encontros, né, a grande questão do mundo moderno e as transformações que o mundo moderno passou, e elas são bem importantes que a gente possa compreendê-las adequadamente, né? Porque esses autores, esses filósofos, esses cientistas aí do mundo moderno, são eles que desenharam um mundo muito parecido com o que nós estamos vivendo agora, tá? As bases do mundo moderno, elas foram elaboradas por esses pensadores, por Descartes, por David Hume, por John Locke, Immanuel Kant, né? São todos eles filósofos que a gente já viu alguns aspectos do pensamento deles, que constituem aquilo que o Marlov, lá naquele texto que eu dei para vocês lerem na primeira semana, já falava isso, né? Quando o Dr. Fausto assina um contrato com o diabo, né? Simbolicamente, né? O diabo representa a nossa própria condição de humanos, né? E fazer um contrato é para, de certa forma, a gente obter garantias, né, dessa vida em sociedade, essa vida com os outros seres humanos, né? Essa é uma característica importante do mundo moderno. E a gente vai ver na aula de hoje, nós daremos um passo a mais, nós veremos aí um outro aspecto do mundo moderno, né, que é essa noção contratualista do mundo moderno. Gravem bem essa palavra, né? A sociedade ocidental, a organização social, política, econômica, está muito alicerçada nessa ideia do contrato, né? A ideia de você tornar material as vontades das pessoas, né? E há alguns autores que dizem que isso é realmente o mundo moderno, né? Nós nunca tínhamos na história do Ocidente até então, né, essa noção de contrato, a ideia de que é preciso algo material, né, artificial, a gente pode dizer, né, que os homens criam, né, para conduzir e administrar a sua vida em sociedade, tá? Isso está muito ligado a uma série de outros fenômenos, né? Mas basicamente dois deles são bem importantes, né? A organização política, a organização social e política, né, que se desenhou do mundo moderno, né? A passagem dos reinos absolutistas para os estados republicanos, né? Estados democráticos, também a gente pode dizer, né? E a ascensão do sistema capitalista, né? Que é o modelo econômico do mundo moderno, tá? Então, esses dois aspectos, talvez associado com uma noção ética, né, que se constitui no mundo moderno, né, talvez sejam as principais transformações que nós temos aí, que aconteceram aí por volta dos séculos 17 e 18, né, e que estão, de certa forma, distantes de nós, em termos de tempo, mas a maneira como nós nos organizamos hoje em sociedade é muito devota, muito herdeira dessa organização que esses autores, esses filósofos, né, pensaram, tá? Eu vou disponibilizar para essa semana um texto, tá? É um capítulo desse livro aqui. Esse livro, na verdade, é o livro didático de vocês, né? Se vocês estivessem presencialmente, não sei se vocês têm aí, o Sandro e o Gabriel, não sei se podem me ajudar, né? Esse é o Filosofando, né? É um livro de introdução à filosofia. É um livro Ah, didático. Vocês têm esse livro ou não? não. Deve estar tudo na escola.
Mas vocês receberam ele no primeiro ano? Não, também. Nunca trabalhei com esse livro. Pois é, deveriam tê-lo. Se eu não me engano, em 2018, foi meu último ano, né, que vocês não tinham entrado ainda, né? Era o livro didático que os alunos recebiam, né? Os alunos do integrado recebiam esse livro, né? Mas não sei se vocês em 2019 receberam algum livro didático, né? Mas todos vocês têm direito a ter um livro didático, né? Mas eu tenho ele em PDF, então eu vou disponibilizar um capítulo de livro que vai falar especificamente, né, dos conteúdos da aula de hoje, tá? Bom, então nós hoje vamos dar um passo a mais, né? A gente vai recuar um pouco no tempo, a gente vai ver um filósofo, começaremos por um filósofo do século XVII, né? Final do século XV, final do século XVI, início do século XVII, que é um inglês chamado Thomas Hobbes. A gente vai ver um outro inglês também chamado John Locke, tá? E um francês chamado Jean-Jacques Rousseau. A gente vai ver alguns aspectos do pensamento desses três autores, né? Essa nossa aula aí, o tempo é curto, né? Mas a gente pode ter uma noção geral do que esses autores falam, né? E qual que é a importância deles, né? Para a construção da maneira como a sociedade hoje está organizada, tá? Então, assim, ó, só para dar um exemplo para vocês, né? Quando vocês recebem um salário, eu vi que vocês estavam falando antes, né? Que vocês trabalham, né? Quando vocês recebem um salário, né, esse salário ele é regulamentado. Existem leis que garantem que alguém que desempenha alguma atividade profissional seja remunerado por isso, né? É um direito da pessoa. Tá? Quando vocês vivem numa cidade e existe nessa cidade uma instituição, a polícia, né, que tem o papel de garantir a segurança e evitar, né, que as outras pessoas façam alguma coisa contra a propriedade de vocês, né? Isso é, de certa forma, um desdobramento do que esses autores disseram, tá? Quando você tem uma instituição como, né, a polícia, né? A polícia, tecnicamente, né? A gente sabe que não é só ela, né? Mas tecnicamente ou legalmente, somente ela pode fazer uso da força e da violência contra outras pessoas, né? Se alguém roubou alguma coisa na casa de vocês, né? A única pessoa que pode, né, pegar o ladrão e fazer alguma coisa com o ladrão é a polícia, né? Porque nós transferimos o nosso poder de polícia para essa instituição, né? O Estado, no caso, né, que faz essa mediação. Tá? Quando vocês fazem, quando a família de vocês, né, os pais de vocês, compram um imóvel, tá? Passam a ser os proprietários de um imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, um pedaço de terra, enfim, qualquer coisa, vocês fazem um contrato de compra e venda. Então, lá o vendedor e o comprador escrevem um contrato e dizem: eu, Tadeu, prometo entregar para o Sandro, Rodrigo, um imóvel, né, de tais e tais características, localizado em tal e tal lugar, né, por um valor de tanto. Então, o Sandro me dá uma parte, me dá o dinheiro, ou uma parte do dinheiro, e me promete pagar esse restante em outro momento, e eu entrego para ele a escritura, um documento que prova que aquele imóvel agora vai ser dele. Tá? Essa organização, né, essa ideia, né, de você fazer contratos, ela tem uma noção geral que já surge lá no final do século XV, início do século XVI, né, mas ela passa a se tornar oficial aí nos estados modernos, né? Quem criou essa noção de contrato, né, de contrato social, né? Então são esses filósofos que nós vamos ver na aula de hoje. Tá? Então, eu vou projetar aqui a minha tela, e aí a gente começa. Bom, a toda essa concepção política e organizacional da sociedade, podemos dizer assim, né? Os teóricos chamam de justnaturalismo, a concepção política e de Estado, né, a gente poderia acrescentar aqui, da modernidade. Né?
todo o direito moderno, ele é constituído a partir da concepção teórica desses filósofos que a gente vai ver hoje. Tá? São 3 filósofos, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Tá? Esses filósofos, né, então, eles desenvolveram as suas concepções dentro disso que nós estamos aqui definindo como modernidade. Né? Então, a gente já viu alguns aspectos, eu quero só relembrá-los aqui. Né? Modernidade começou por volta dos anos 1500, né? Em linhas gerais, a gente pode dizer que é a noção de que as transformações no mundo, elas ocorrem através da ciência, né? Há uma grande valorização da racionalidade como chave para compreender o mundo e fundar uma nova ordem nos campos da moral, da ciência e da política, tá? Em linhas gerais, minha gente, em linhas gerais, essas são as mudanças que o mundo moderno nos traz, né? Em oposição àquele modo de vida que nós denominamos de mundo medieval, né? Aqui no Brasil, a gente pode dizer assim que a modernidade, algumas pessoas vão achar um pouco politicamente incorreto o que eu vou dizer agora, né? Mas o Brasil, como a gente conhece, ele começou, de fato, a partir, né, da chegada dos colonizadores portugueses, espanhóis, franceses, holandeses aqui no Brasil, a partir dos anos 1500, né? E o Brasil, de certa forma, como a gente conhece ele hoje, ele começou exatamente aí com a modernidade, né? Os europeus costumam falar muito isso, né, do Brasil, que o Brasil começou com a descoberta dos, entre aspas, essa descoberta, né? A chegada dos portugueses ao Brasil, né, dos colonizadores que vieram depois, tá? É óbvio que se esqueceu muito, né, das raízes culturais, né, dos povos tradicionais aqui da América, né? Se relegou muito isso, né? Quando imagina-se, né, que o território onde hoje é o Brasil, que era ocupado, né, por esses nativos daqui, esses povos tradicionais, né, que são os índios hoje ainda, né? Há alguns remanescentes deles, né? Eles tinham uma população em cerca de 2 milhões de pessoas no território todo. Isso é bastante gente, né? 2 milhões de pessoas nessa época, aí por volta do século XVI, era muita gente, era um território muito bem povoado, muito ocupado, né? E como os dados que nós temos hoje dizem que o Brasil restou, entre aspas, né, dessa população tradicional, algo em torno de 300 a 350 mil indígenas no Brasil, né? Ou seja, nós reduzimos para um pouco mais de 10% da população, né, de indígenas. Então, assim, foi uma grande chacina, se a gente pode dizer, né, o que a gente fez com os povos tradicionais do Brasil, né? Mas com a chegada desses portugueses, o Brasil se transformou e entrou nesse território, né, onde é o Brasil hoje, ele acabou também assumindo essas características que a gente viu aqui, tá? Em alguns aspectos mais, em alguns aspectos bem menos, né? Por exemplo, o universo da cultura, né, foi muito pouco valorizado, né? Até hoje ainda, né? Mas, assim, a nossa construção histórica aí, ela nunca valorizou a cultura, conhecimento. Vocês acabaram de dizer, né, que se muitos não estão vindo na aula porque estão trabalhando, né? O Brasil sempre valorizou, parece mais, né, o trabalho do que a cultura, o acesso à informação, conhecimento. Isso não é de agora, né? Mas, enfim. Então, nós temos aí no século XIX, aí entre os anos 1801 até o ano 1900, o auge e a crise da modernidade. Hoje eu vou falar só do auge da modernidade, né? E o auge da modernidade, então, é aqui que nós vamos localizar os nossos autores da aula de hoje. Nós já falamos um pouco sobre a noção do esclarecimento da modernidade, né? Da maioridade no pensamento do Kant, que eu falava semana passada para vocês, né? Nós vimos o racionalismo do Descartes, né? A importância do conhecimento científico, né? Um conhecimento científico agora não mais só de suspeita, né? Mas um conhecimento científico agora que tenha como uma das suas bases, né, a noção de que a gente precisa desconfiar das coisas, né? Mas não ao ponto de desvalorizar a própria ciência, né? E as duas primeiras aqui, né, que é o que eu vou falar na aula de hoje, né? Que é o conceito de liberalismo político, né? E o surgimento do Estado Civil, né? A partir do pensamento contratualista. A ideia de que a sociedade se funde
a partir, se funde no sentido de dar início, né? Ela se origina, né? Ela começa a partir da noção de contratos, tá? Então, as pessoas fazem contratos. Contratos explícitos, como esse que eu dei o exemplo, né, da compra de uma casa, ou de um imóvel, ou de um carro, qualquer coisa, e contratos tácitos, né, que as pessoas respeitam sem necessariamente ter um contrato. Tá? Vou dar um exemplo, né? Bem simples. Qual que é... Vou começar com essa pergunta. Sandro e Gabriel. Qual que é a primeira propriedade de um ser humano? Ele mesmo? Gabriel, tu concorda com o Sandro? Tá aí, Gabriel, ainda? Qual que Eu é? concordo com o Sandro. O que o Sandro fala, para mim, É a verdade. é a verdade. Tá bom. Então, sim, Sandro, tu tens razão, né? Uma das primeiras propriedades é o nosso corpo, né? Mas o que habita o nosso corpo? A nossa mente? Sim. O que tu está chamando de mente, né? Para os contratualistas, eles diriam que é a vida. Né? Então, as nossas propriedades, a primeira propriedade física é sim o nosso corpo, né? Mas o primeiro direito que a gente tem é também o direito à vida, né? Porque esse corpo, para a gente ter propriedade sobre ele, precisa ser um corpo vivo, né? Então, o primeiro direito é a vida, né? A primeira propriedade é o nosso corpo, né? O corpo, nós não temos não tem um contrato. Eu não preciso fazer um contrato com você, Sandro, e para outros, qualquer outra pessoa, né? Em que eu diga que esse corpo é teu, né? E esse corpo é meu. Nós não precisamos fazer um contrato. Isso é um contrato tácito, né? Nós não precisamos explicitar um contrato. É diferente, por exemplo, de uma propriedade como um bem imóvel, né? Você tem que ter um contrato dizendo que você é o proprietário daquele imóvel, né? Então, assim, é nesse campo que nasce o que a gente entende hoje por Estado Civil, né? A criação do Estado Civil, né? Mas os caras que criaram essa forma de pensamento, eles aplicavam isso só a eles mesmos, né? Só a própria cultura deles. Por exemplo, dentre os europeus tinha esse contrato, mas eles excluíam os outros povos disso. Sim, o John Locke dizia que todo ser humano era livre, mas olha que absurdo isso, né? Todo cidadão é livre. Olha só, todo cidadão é livre. Só que só os ingleses eram considerados cidadãos para ele. Entendeu? Né? Quem não era inglês não era cidadão, então não era livre, né? Então era isso que, de certa forma, que justificava coisas como dominar territórios, colonizar outros povos, escravidão, né? Enfim. Mas assim, o que eu queria dizer, Sandro, eu acho que tem razão, a gente tem essa crítica, assim, né, que a gente pode fazer a eles, né? E aí, outro detalhe, né? Era só homens, né? Os três, Hobbes, Locke e Rousseau, né? O ser humano era o ser homem, né? Não a mulher, só o ser humano, né? O ser humano, para ele, era homem, de preferência europeu, branco, né? Porque era o universo conhecido deles, né? Então, a gente também tem que pensar a partir do que eles viviam, né? Se a gente pensar a partir do que nós vivemos hoje, é uma coisa, né? Mas a partir do momento histórico, cultural em que eles viviam, né? Eles deram um baita avanço, né? Porque, assim, se a gente for pensar que, por exemplo, o Rousseau, né, que viveu no período da Revolução Francesa, né? O Rousseau vivia a noção de que 98% da população vivia na extrema pobreza. Homens, mulheres, crianças, todo mundo. 98% da população francesa vivia na extrema pobreza, né? Então, você tinha lá 2% que era o clero e a nobreza, né? Que faziam... Aí eles faziam as leis, né? A nobreza e o clero. Quem que vocês acham que ia se beneficiar com essas leis, né? É óbvio que seriam só essas duas classes, né? Então, o Rousseau ele vai dizer assim, olha, a gente precisa primeiro romper com essa alienação das pessoas, né? O Rousseau é o pai da esquerda moderna, né? Assim como John Locke, né, é o pai da direita moderna, né? E assim como Hobbes é o fundador, ou melhor, o mentor
dos estados absolutistas europeus, né? França, Inglaterra, enfim, né? Todos aqueles reinos absolutistas em que o rei tinha o poder absoluto, né? Se inspiraram na teoria política do Thomas Hobbes. Então, eles foram importantes dentro do seu contexto cultural, dentro da sua época, né? E são bem importantes para a construção da sociedade nascente aí dessa época. Porque a gente viu até agora, turma, a gente viu muitos aspectos da modernidade ligados ao campo do conhecimento, né? A gente vai ver na aula de hoje alguns aspectos da modernidade ligados ao campo ético e político, né? E aí sim a gente vai entrar, por isso que a gente vai entrar no pensamento desses autores, tá? Esse século, a partir do século XVI, do século XV e do século XVI, né? Então, como eu falava para vocês, ó, existem diferentes campos, né? O primeiro deles, né, a gente pode dizer, é a chamada Revolução Científica. A gente viu que isso é uma das marcas, né, do mundo moderno. E aí, dentro disso, a gente teve as novas descobertas, né, os novos territórios, novos povos, né? Toda a ênfase ou melhor, todo o desdobramento das ciências experimentais, né, com ênfase na técnica, né, com uma preocupação prática, isso no campo da Revolução Científica. No campo epistemológico, então a gente vai ter o desenvolvimento dessas duas concepções aí, né, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo do Descartes, né, e o empirismo, as extremas, né, do David Hume, né, que a gente viu nas últimas aulas. E no campo político e da ação humana e econômica, então, que a gente vai ter o desenvolvimento desses três campos ali, né? O liberalismo político, né, que é isso que eu estou falando, né? A ética, uma ética muito mais individualista, né, dos interesses privados, né? E o desenvolvimento do mercantilismo econômico, que vai ser o capitalismo, o nosso capitalismo atual, tá? Então, o mundo moderno, eles têm, assim, a gente sempre tem que olhar, quando a gente fala em modernidade, a gente tem os campos, diferentes campos, né? Então, tem o campo científico, o campo epistemológico, o campo político e da ação humana e econômica, né? Então, são três campos. A gente viu até agora mais os dois primeiros, né? A gente vai, a partir da aula de hoje, estudar esse terceiro campo, tá? Isso aqui a gente pode passar. Aqui que eu quero entrar, tá? Em linhas gerais, então, o que é o liberalismo, né? O liberalismo é uma concepção política, né, em que os indivíduos, naturalmente, eles têm direitos, né? Eles têm liberdades individuais e livre iniciativa. Em linhas gerais, a gente pode dizer que o liberalismo ele tem esse viés político, mas ele também tem um viés econômico. Mas no texto que eu vou disponibilizar para vocês vai aparecer isso, né? Sempre que vocês ouvirem a palavra liberalismo, né, os liberais, né? Quem são os liberais hoje, né? São todas aquelas pessoas que defendem essas três esferas aqui, né? Que as pessoas têm direitos naturais, que os indivíduos têm as suas liberdades individuais, né? E que é necessária a livre iniciativa, né? Isso é no campo político. Né? E no campo econômico também não tem muita diferença, né? O que seria um direito natural, pessoal? Até essa época, até o século XVII, XVIII, as pessoas elas recebiam direitos. Alguém dava direitos ao outro, né? Vocês já viram aqueles filmes que mostra a cena dos cavaleiros, né? Que vinha alguém lá e colocava uma espada no ombro da pessoa, né? Enfim. Ou que... O que significava isso? Significava que alguém estava dando um direito para aquela pessoa, né? Os liberais, eles vão dizer que não é assim que as coisas funcionam. As pessoas naturalmente têm direitos. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, à capacidade de julgar, naturalmente. O que significa isso? Não precisa criar mais nada. Eu nasci, eu já tenho direitos. É isso que o liberalismo prega, né? Você não precisa se esforçar, você não precisa merecer direitos. Estão entendendo isso, pessoal? Nós não vamos avançar se vocês não tiverem bem clara essa ideia, né? Ninguém precisa merecer direitos. Todos, ao nascerem, já têm direitos. Pronto. Essa ideia está clara, pessoal? Mas eles especificaram quais seriam esses direitos que as pessoas têm já quando nascem? Sim. Cada um ao seu modo, né? Para Hobbes são uns, para Locke são outros, e para Rousseau são outros ainda, né? A ideia é, basicamente, assim, gira em torno de alguns direitos naturais comuns a todos eles. Direito à vida, direito à segurança,
direito à propriedade, direito à liberdade. Basicamente são esses os direitos naturais das pessoas. Então você nasce, você já tem direito à vida. Ninguém pode tirar a sua vida, né, por alguma razão. Que não seja, talvez, a própria vontade da pessoa. Né, porque ela tem também a liberdade individual. Tá? Então, assim, ó, por que as pautas identitárias hoje elas estão tão na moda no Brasil? Né? Porque nós temos uma tradição frágil na preservação das liberdades individuais dos indivíduos, dos sujeitos. Tá? Liberdades individuais do indivíduo, né? É meio redundante isso. Mas o que isso quer dizer? Né? É preciso nós fazermos um esforço no campo jurídico, né? E aí, assim, ó, o que é a sociedade civil? Já estou adiantando algumas coisas, né? A sociedade civil é o momento em que os direitos eles passam a ser efetivados, eles passam a ser positivados, eles passam a fazer parte das leis escritas. Né? Em linhas gerais, todos esses filósofos, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, eles dividem assim dividem a nossa vida em dois momentos. Existe o estado de natureza e existe o estado civil. O que é o estado de natureza? É o estado anterior ao surgimento da sociedade civil. Então, no estado de natureza, existem certos direitos, né? O direito à vida, à propriedade, à segurança, ao juízo, né? Julgar alguém. Tudo isso está lá no estado de natureza. Agora, como é que eu transformo isso do estado de natureza num estado civil? As pessoas precisam fazer contratos. Tá? Essa é a grande sacada do liberalismo. Né? Existem os direitos naturais, só que eu preciso transformá-los em ação. Eles precisam poder ser requisitados na prática. Né? E aí, isso depende do quê? Depende, então, aí que vem a importância do Estado Civil. Né? O Estado Civil é uma instituição, né? As pessoas, e aí tem diferentes maneiras de instituir um Estado Civil, né? Ou você transfere para um líder e ele vai decidir tudo como fazer, que é o caso do Hobbes, ou a gente faz uma assembleia, né? Ou a gente tem um contrato social, né, em que todos participam, né? Uma democracia representativa em que todos participam e vamos decidir quais são os direitos que nós vamos seguir, tá? Que é o que o Rousseau acredita. Ah, eu sempre pensei em Estado Civil como uma coisa que acontece só em lugares com presidente, sabe? Tipo uma democracia. Mas então o Estado Civil pode acontecer em uma monarquia, por exemplo? Sim, sim, é o caso da Inglaterra, né? A Inglaterra ela é uma monarquia, né? E ela é uma monarquia que tem tem o seu representante lá, né? Mas eles também têm um parlamento, né? O caso da Inglaterra é um caso bem interessante, né? Porque tem existe o parlamento inglês, né? Que é ali tanto a rainha, atualmente a rainha, né? Como o parlamento e os seus cidadãos, todos eles têm que estar abaixo da lei. A lei está acima tanto do rei como do parlamento, né? O parlamento faz as leis, né? E aí é a primeira grande revolução que nós temos no mundo moderno, né? A ideia, a Revolução Gloriosa da Inglaterra, né? 1668, 1600, acho que é por aí. Finalzinho do século XVII. É quando eles publicam a primeira Declaração de Direitos, que eles vão colocar a vontade de todos abaixo das leis, né? E o próprio rei tem que obedecer essas leis, tá? Então, mas o que tinha? Por que isso é tão importante? Esse evento, esse fato histórico, depois eu vou falar um pouco sobre ele também. Ele é tão importante, né? Porque até a Revolução Gloriosa na Inglaterra, final do século XVII, os reis faziam as suas leis ao seu bel prazer, né? E não tinha como você ir contra aquilo, porque o rei recebia o poder da igreja, né? E a igreja era a instituição mais poderosa, mais forte, né? Mais influenciadora nas sociedades da época, né? E os reis, o momento em que os reis, a monarquia ela perde um pouco da sua força no momento em que, por isso na Inglaterra acontece isso, talvez por isso que ela existe até hoje. Não é só a Inglaterra que tem rei, né? O Japão tem rei, a Holanda, se não me engano, tem rei, a Espanha tem rei, né? Todos eles ainda continuam sendo reinos, né?
mas eles ainda são monarquias, mas eles são monarquias que têm parlamentos, né? E aí tem o primeiro-ministro, que é o chefe político, né? O chefe de Estado é o rei, a rainha, no caso da Inglaterra, mas o chefe político é o primeiro-ministro, né? E esse primeiro-ministro e os reis e as rainhas, eles têm que obedecer à própria Constituição, né? Que é o momento que essa Constituição ela representa daí o Estado civil, né? É o Estado em que a sociedade, com seus representantes, escolhe quais leis todos vão seguir, inclusive o rei. Tá? Isso no mundo moderno. Isso substituiu os reinos absolutistas, né? Aqueles reinos da Idade Média, né? Ou do início da modernidade, né? Ou, por exemplo, o rei da França, né? O famoso Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, né? Os últimos 3 grandes reis absolutistas da França, né? Em que eles se proclamavam os reis absolutos, né? Tinha um que dizia que ele era o rei Sol, né? Ele era tão forte, tão brilhante como o Sol, e tudo tinha que girar em torno dele, né? Então, o Estado Civil, né? Por isso que isso é uma mudança política, né? O Estado Civil é a passagem desse Estado absolutista para um Estado em que as pessoas têm direitos, em que as liberdades individuais são consideradas importantes e em que haja livre iniciativa dos sujeitos, tá? Essa passagem é bem importante. Essa ideia tem que estar clara agora aqui nesse começo, tá? Bom, essa é a grande pergunta dos contratualistas, né? Como garantir ao mesmo tempo a segurança e o bem-estar que a sociedade pode dar, né? A segurança e o bem-estar que a vida... Como garantir ao mesmo tempo a segurança e o bem-estar que a vida na sociedade pode dar é por meio de contratos, né? O contrato social. O que é esse contrato social, né? É a ideia de que os cidadãos reunidos, eles podem garantir, obter algumas vantagens, né? É melhor para os cidadãos viver em sociedade, viver num Estado, né? Seguir a organização de um Estado, né? Porque eles vão, a sua cidadania, as suas liberdades individuais, as suas garantias, né, as suas propriedades, a sua vida, tudo isso pode ser, obter mais vantagens vivendo num Estado civil, né? Porque qual que é a caracterização de um estado de natureza? A principal caracterização de um estado de natureza é um estado em que impera a insegurança, né? É um estado em que há insegurança. É preciso criar algo para que nos garanta a segurança, né? Isso é o que todos eles chamam de contrato social. Tá? Ótimo. Então, essa é a primeira ideia, tá? Eu quero passar isso aqui, eu já quero ir direto lá para as ideias dos autores. Depois eu volto aqui, tá? Então, são basicamente 3 os grandes autores contratualistas, né? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, tá? Então, os 2 primeiros são ingleses e o último é francês, tá? Então, vocês podem ver, né, o Thomas Hobbes viveu ali no final do século XVI, início do século XVII, né? O John Locke viveu durante basicamente todo o século XVII, né? Ou pelo menos metade, a segunda metade do século XVII, né? Dos anos 1630, nasceu em 1632, morreu em 1704, início do século XVIII, né? E o Rousseau viveu no século XVIII, né? Então, aqui nós temos aí, são praticamente 200 anos, né? 150 anos, vamos colocar assim, né? De tempo que separa um do outro, tá? Eles não conviveram, né? Um não soube da obra do outro, talvez, provavelmente, o Rousseau tenha lido os outros 2, né? Com certeza leu os outros 2, né? Até porque tem um detalhe interessante, né, pessoal? Tanto a Inglaterra, ou melhor, tanto a França como os Estados Unidos tiveram processos de independência muito inspirados na obra desses filósofos, né? Nós passamos agora aqui, domingo, ontem foi feriado nos Estados Unidos, né? O 4 de julho. 4 de julho é uma data extremamente importante na história do Ocidente, né? É a independência dos Estados Unidos. Assim como o 14 de julho de 1789, né? O Rousseau morreu um ano antes da Revolução Francesa, mas ele foi muito importante para um evento, né, que foi a própria Revolução Francesa. Eu vou contar um pouquinho da história da Revolução Francesa, né, que é o evento histórico, talvez um dos mais importantes do Ocidente, né?
Porque aconteceu, a França foi assim, é muito emblemático isso, né? A França passou por todo um processo de formação cultural do seu povo primeiro, para, em 1789, então, eclodir não, ter um marco bem importante ali, né, que acabou, vamos dizer assim, né, com aquele velho regime, né. Você sabe o que foi o 14 de julho de 1789, pessoal, na França? 1789. Essa data é bem importante, ó. Vocês não podem terminar o ensino médio sem saber o que foi o 14 de julho, ou 4 de julho dos Estados Unidos. A Revolução Francesa, Mas o que aconteceu nesse dia? A Revolução Foi Francesa, o dia né? em que mataram o rei na praça, não foi? A família Não, real inteira. também não. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Eles mataram o rei, decapitaram o rei, né? Numa guilhotina. Mas não foi no 14 de julho, né? O 14 de julho foi assim, ó. Primeiro, a Revolução Francesa é uma série, assim, a gente sempre vê só esse dia, né? Geralmente na escola, na educação básica. Mas com o tempo aí vocês vão estudar, espero que vocês façam isso também em algum momento, mas eu posso contar rapidinho o que aconteceu. Existia na Revolução, na França absolutista, do Luís XVI, que era o rei na época, e não foi ele que criou, já existia há bastante tempo, uma espécie de prisão. Era uma prisão, né? Que era a Bastilha. A Bastilha era uma torre, imagine uma torre, assim, ó, no formato de tipo de uma pipa dessas de vinho, assim. Ela era uma torre mais ou menos assim, ela era uma torre, lá em cima tinha uma que outra janelinha e tal, né? E essa torre, o rei mandava prender todos os considerados terroristas, bandidos, né? Que eram, na verdade, contrários à vontade do rei, né? Eram revolucionários, tá? Ele mandava prender lá essas pessoas na Bastilha, né? Só que aconteceu, né, que a revolução, ela foi assim, ela teve vários estopins, né? As pessoas foram assim, se confrontando, literalmente era uma revolução, né? Era uma guerra civil, né, das pessoas invadindo, né, ocupando os espaços, os palácios, né, tudo aquilo que era da nobreza e do clero, eles foram invadindo, né, e com muito terror, muito sangue, e as barricadas e muitos conflitos, né. Eu sugiro que vocês assistam o filme, agora me fugiu o nome, mas é um musical que marca essa passagem lá. Os Miseráveis. Os Miseráveis. Assistam o filme. Esse filme retrata bem o período da Revolução Francesa, né? E aí, o que acontecia, né? Por que houve a Revolução? Porque as pessoas, elas eram julgadas sem necessariamente ter... Elas eram julgadas por crimes pequenos e elas não tinham direito de serem julgadas de modo justo, né? Elas eram julgadas, assim, à revelia, muitas vezes, né? O personagem dos Miseráveis, o Jean Valjean, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês ficarem com vontade de ver o filme. Quando ele tinha 5 anos, pasmem, quando ele tinha 5 anos, ele foi pego roubando pão de uma padaria e ele foi preso, né, com 5 anos. E aí ele ficou dos 5 até os 18 anos na cadeia, né? E aí quando ele chegou aos 18 anos, quando ele ia ser libertado, né, ele estava tão indignado com aquilo que ele causou lá um pequeno motim lá na cadeia e ele foi condenado a mais 30 anos de prisão, né? E além de não mais ficar preso, ele foi condenado às galés. O que eram as galés? As galés eram os porões dos navios, né? E que, sabe aqueles filmes que apareciam, ó, o cara remando, sim? Isso era nas galés, né? O Jean Valjean foi condenado a ficar mais 30 anos lá nas galés, né? Enfim, aí segue a história, né? Não vou contar o resto para vocês, porque daí vai perder a graça. Mas esse era o contexto que a população francesa vivia, né? Extrema miséria, pobreza, as pessoas eram julgadas sem terem direitos, né, a terem um julgamento justo, né? E aí a Bastilha era o lugar em que os presos eram depositados, literalmente depositados, né, nessas torres, né? E aí o 14 de julho foi quando a população estava ensandecida, enlouquecida. E tem um detalhe, dentro dessa torre, o exército francês guardava pólvora, guardava armamentos, guardava outras coisas também, né? Não só os presos, né? Porque ele era uma fortaleza, era literalmente era como se fosse uma fortaleza, né? Todo de pedra, fechado e tal. E aí só tinham poucos presos nesse dia, né? Na Bastilha.
Mas aí os revoltosos, os revolucionários estavam tão enlouquecidos, ensandecidos com o conflito, né, e com as desigualdades todas, né, que estavam acontecendo, que eles, assim, eles fizeram um grande motim e eles tomaram a Bastilha. Mataram a pessoa que era o guarda responsável, né, e toda a guarda que estava lá, libertaram os presos e pegaram todas as armas, né, que estavam lá na Bastilha. E daí ali a Revolução perdeu total, como se diz no ditado gaúcho, né, perdeu as estribeiras, né. As pessoas passaram, assim, o conflito passou a ser muito mais violento, né, até o ponto de matarem, né, o rei, né, decapitado, né. Enfim, mas aqui a gente está falando, adiantando algumas coisas, né, tem uma série de outros acontecimentos antes disso, tá? Bom, vamos a Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes vai dizer o seguinte: o Hobbes era um absolutista, ele não era um liberal, como foi Rousseau e Locke. O Thomas Hobbes, ele era um absolutista. O que significa dizer que ele era um absolutista? Ele era alguém que... Deixa eu só desligar aqui o negócio. Ele era alguém que via o ser humano como um ser naturalmente violento, né? O Thomas Hobbes acreditava que os homens, quando estavam num estado de natureza, um estado sem a sociedade civil, seria um estado de guerra de todos contra todos. O Hobbes dizia, literalmente, os homens são maus por natureza. O homem é movido pelas suas paixões e pelos seus desejos. E ele não hesita em matar e destruir o seu semelhante, né? Para Hobbes, então, era preciso que o Estado fosse absoluto, né? O que significa dizer que um Estado era um absoluto, né? Não sei se vocês já viram, já assistiram um filme chamado O Senhor das Moscas. É um filme já bem antigo, né? Tem um livro que foi escrito ainda nos anos 50, 60, por aí, e tem uma versão do filme lá de 1963, e tem uma versão mais moderna, que é com esses personagens aqui, ó, tá? A história é mais ou menos assim, ó. Alguém pediu para entrar? Não? Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Minha internet tinha caído, senhor. Tu voltou. Tá, beleza. Imaginem a seguinte situação. Esses meninos que vocês estão vendo aqui em cima, ó, eles eram alunos de uma escola, né? Nessa escola só tinha meninos, né? E eles estavam passeando, eles iam viajar, né? E aí eles estavam num pequeno avião. Nesse avião tinha o professor deles, né? O piloto do avião e eles. O avião caiu e assim, não foi uma queda assim violenta, né? O avião teve alguns problemas e tal, e o avião acabou caindo, morreu o piloto do avião e o professor. Eles ficaram sem nenhuma referência, né? Ficaram só eles. E aí, o que começa a acontecer, né? Eles tinham toda uma forma de organização entre eles que eles tinham aprendido com o professor, com os adultos, na escola que eles estudavam. Só que como não tinha nenhum adulto mais ali, alguns passam a desrespeitar essas regras. E eles acabam, assim, se tornando... Eles regridem a um estado, assim, primitivo, né? Eles passam, assim, a se guiar somente pelo instinto de sobrevivência dos seres humanos, né? Esse é um exemplo, né? É um filme bem legal. Quem tiver tempo, interesse, quiser assistir também, vale a pena. Acho que até está disponível no YouTube, gratuito, né? Ele representa muito bem aquilo que o Hobbes dizia que era o estado de natureza, né? O estado de natureza não é uma situação primitiva, não é assim, os homens das cavernas, não é esse estado, né? Mas é uma situação hipotética de como o ser humano se comportaria se ele não tivesse que cumprir nenhuma lei e os contratos impostos pela sociedade. Esse seria o estado de natureza, né? E para o Hobbes, esse estado seria um estado de luta de todos contra todos, né? Uma luta de poder sobre o outro. Naturalmente, nesse estado, as pessoas têm direito à propriedade, né? Mas como não tem nada que assegure que aquela propriedade é minha, né? A outra pessoa também pode querer aquela propriedade. Então, lá eu estou morando num lugar, né? Tenho lá a minha lavoura, meu gado, enfim, a área de terra para mim poder produzir o meu alimento, para mim me alimentar. Mas talvez uma outra pessoa possa querer também esse pedaço de terra aqui, né? E possa usar a violência contra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser violento contra os outros, né?
E isso, pessoal, está na base, por exemplo, de atitudes como a seguinte, ó. Eu não sei vocês, mas aqui em Passo Fundo, as pessoas têm um hábito de quando saem de casa, todos saem de casa, todo mundo chaveia a porta. Por que a gente faz isso? Né? Porque, no fundo, todos nós, em alguma medida, em algum grau, desconfiamos dos outros. Né? A gente bota grade, bota cerca elétrica. Aqui em Passo Fundo acontece isso, né? Grade, cerca elétrica, câmera de monitoramento, alarme, chaveia a porta, bota 2, 3 chaves na porta, né? Aquelas chaves tetra, a chave da fechadura, enfim, faz da sua casa uma fortaleza. Né? Por que você faz isso? Porque, no fundo, você considera que os outros seres humanos, né, estão aí para, talvez, tomarem as suas coisas, né? Então, o Estado civil seria só um meio de garantir os direitos que a gente tem no Estado natural? Sim. Isso é bem a visão do John Locke. Para o Hobbes é um pouco mais complexo, e para o Rousseau também. Tá? O estado de natureza, por ele ser mal, e você usar a violência no estado de natureza, o que você vai fazer? A criação do estado civil é você transferir todo o teu poder para alguém. Tá? Para que esse outro faça, às vezes, né, se você, em algum momento, quando você se sentir ameaçado, principalmente num estado em que alguém possa querer tomar as suas posses. Né? Então, aqui, ó, o Hobbes escreve um livro chamado Leviatã. Leviatã é um personagem bíblico, é como se fosse um monstro. Né? E aqui, ó, o Leviatã do Thomas Hobbes é mais ou menos assim. Ó. É como se a gente transferisse todo o nosso poder para ele. Aqui ele está com uma espada, né? É como se a gente fizesse assim, ó. Bom, eu não vou poder enfrentar um bandido, então, legalmente, eu vou transferir, eu vou dar o meu poder para o Estado. E primeiro, o principal direito que a pessoa tem é o direito à segurança para Hobbes. Tá? O principal direito que o ser humano tem é o direito a estar seguro. Né? Mas como ele não consegue fazer isso, né? Como ele vai entrar em conflito no estado de natureza, o que ele faz? O que é a criação do Estado civil? Bom, eu vou transferir o meu poder de usar a violência para alguém. E esse outro alguém vai garantir a minha segurança. Vai usar todos os meios necessários para garantir a minha segurança. Tá? E ele vai poder fazer de modo absoluto, ele pode exercer o poder de forma absoluta, porque eu estou transferindo, o meu poder, né? Estou transferindo para ele, e essa é a forma, ele exercer o poder de forma absoluta, de ele garantir a minha segurança. Tá? Então, essa ideia, né? Você transfere os teus poderes, né? Para que esse que recebe o teu poder te proteja, te dê segurança. Né? E aí todos fazem a mesma coisa. Né? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Vocês que são aí de igrejinha, o Sandro e o Gabriel, os dois são de igrejinha, né? É mais ou menos assim, ó. O que seria o Estado civil? É todos vocês não usarem o recurso da força e da violência, mas o único que puder fazer isso é a polícia. Para o Hobbes, a polícia é o principal exemplo, né, de Estado. Ela recebe poder absoluto para garantir a segurança dos indivíduos. A gente teve um caso agora há pouco aí, né, que foi bem emblemático no Brasil. Né? Tem uma série de outras coisas no meio. Né? Mas olha só, para prender o Lázaro, né, o assassino lá de Goiás, o que as autoridades fizeram? Mandaram 300 policiais, helicópteros, todos armados, carros, fuzis, enfim, todo um aparato, né, para garantir a segurança de quem? Do Lázaro? Não, dos outros que habitavam aquele lugar. É assim que funciona. Esse é um aspecto da sociedade civil na qual o Hobbes acreditava. Mas isso seria meio que na teoria, né? Porque na prática, às vezes, parece que o Estado acabou ganhando uma vontade própria e a polícia serve para garantir a vontade do Estado. Sim, é bem isso. O Hobbes ele vai dizer assim: o Estado absoluto é como se fosse um ente, né? Como se fosse uma figura, né? Uma figura assim imaginária, né?
Mas, na verdade, essa tua análise, ela está muito mais ligada àquilo que o Rousseau vai dizer do Estado, não o que o Hobbes vai dizer. Para Hobbes, o Estado ele vai ter o poder absoluto, né? E ele vai exercer o poder de tal forma a garantir a nossa segurança. Para Rousseau, sim. Para Rousseau, as pessoas fazem os contratos sociais, transferem os seus poderes para o Estado, né? E aí parece que o Estado acaba assumindo por conta própria, parece que ele tem uma vontade própria, né? Mas o Rousseau, ele é adepto da chamada democracia representativa, né? Para Rousseau, quanto mais pessoas participarem do Estado, menos a gente corre o risco de o Estado se tornar absoluto, né? Para Hobbes era o contrário. Para Hobbes era mais ou menos assim, ó, tipo, ó, eu vou lavar minhas mãos, eu vou dar todo o meu poder para vocês, vocês fazem o que for preciso. Eu transfiro todo o meu poder para vocês. E para o Rousseau é o contrário. Para o Rousseau é a cessão dos teus poderes, né? Você cede para o Estado poderes, mas essa cessão ela é sempre provisória, né? O momento que o Estado começa a não fazer aquilo que eu quero, bom, eu tenho que me movimentar, buscar formas, né, de garantir que os meus direitos sejam protegidos e eu vou tentar tirar o poder daquela pessoa, pegar para mim de volta e depositar para outra pessoa, né? Essa é a chamada democracia representativa que o Rousseau defende, né? Para Hobbes, não. Para Hobbes, assim, a gente tem que pensar também assim com os olhos do século XVII. O Hobbes está defendendo os estados absolutistas. Ele está defendendo a ideia de que as pessoas precisam ceder todos os seus direitos para os reis absolutistas, né? E aí o rei, ele que vai ter, né, ele vai ter que ter o compromisso ético, né, de conduzir de tal forma o seu reino para que as pessoas tenham segurança, né? Então, essa temática que está trazendo aí, Sandra, ela já é uma reflexão muito a partir do que o Rousseau vai dizer do século XVIII já, né? Que é a discussão bem atual nossa hoje, né? Esse modelo do Hobbes, a gente poderia dizer que ele existe hoje onde, né? Naqueles estados teocráticos, né? O Irã, a Coreia do Norte, né? Essas ditaduras, assim, né? Onde que você tem lá um representante que ele vai conduzir tudo que os outros devem fazer, né? São os reinos absolutistas que nós temos hoje ainda, né? Bom, e aqui uma passagem do Leviatã, né? Que eu gostaria de citar para vocês, daí a gente vai encerrar por hoje. Vamos deixar o John Locke e o Rousseau para a próxima aula, né? Então, o Hobbes vai dizer o seguinte nesse livro Leviatã, lá no capítulo 18, né, da segunda parte do livro, capítulo 17, perdão. Isso é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu direito de governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizada de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim, civitas, né? Então, o Estado seria o quê? O Estado seria a transferência dos homens, dos seus direitos para alguém ou uma assembleia de homens, e esses vão fazer aquilo que for necessário para garantir a minha segurança, né? Essa seria a origem do Estado, né, para Thomas Hobbes. É um Estado absolutista, é um Estado em que você transfere, você entregou para alguém. Não é consentimento ou concórdia, né? Isso que vai defender vai ser o John Locke e o Rousseau, né? Você vai consentir com alguém governar. Para Hobbes, não, você entrega para outra pessoa. Lembrando que esse é o contexto dos reinos absolutistas, né? Em que você transfere todo o poder para esse rei, para ele governar, né? E fazer aquilo que te proteger, né? Porque era essa lógica mesmo dos reinos medievais, né? Final da Idade Média, ali, início da modernidade. Era essa lógica. Você estava lá num determinado território e você entregava simbolicamente, né, o poder de segurança ao rei. O rei, você trabalhava para o rei, em troca disso o rei te dava segurança. Era essa a lógica, né, dos estados absolutistas, daí que começou os estados absolutistas, né? Bom, como eu não consigo me proteger sozinho, né, então eu vou entregar, né, uma parte daquilo que eu trabalho para o rei, e quem me garante a segurança é o rei, tá?
Essa seria a primeira forma de instituição do Estado, tá bom? Turma, nós teríamos ainda mais o pensamento do John Locke e do Rousseau, mas a gente vai fazer isso na próxima aula. Eu vou disponibilizar para vocês um fragmento aí, um capítulo de um livro que vai explicar também o pensamento de cada um dos autores, tá? E para a aula de hoje era isso. Bom, até aqui, pessoal, alguma pergunta, algum comentário de vocês que estão aqui? Vai ter alguma atividade sobre essa aula, senhor? Vai ser só a leitura do capítulo para a próxima aula. Tá? Eu vou disponibilizar um texto e vocês façam a leitura do texto e coloquem em dia todas as atividades, né, que nós temos que estão pendentes ainda. Tem 2 atividades que tem bastante gente que não fez, tá? Se vocês não fizeram alguma, então vocês, por favor, façam o mais breve possível, tá? Beleza. Deixa eu interromper a gravação.